Saúdo os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos dar continuidade à nossa série de exposições no livro de Eclesiastes. Então, peço que os irmãos abram no capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Vamos ler do verso 1 ao verso 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte é melhor do que o nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor a mágoa do que o riso, porque com a tristeza dos olhos se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa de alegria. Melhor ouvir a repreensão dos sábios do que ouvir a canção dos insensatos. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada dos insensatos. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o mais sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim de todas as coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Bom é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria ela dá a vida ao seu possuidor. Atenta para as obras do teu Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera que Deus faz tanto esta como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém? Temos um texto, uma porção longa, mas muito curiosa em diversos aspectos, né? A vida, já como diz o ditado popular, não é só sombra e água fresca. Certamente esse ditado é conhecido por todos nós. A sabedoria popular nos ensina que a vida não é feita apenas de bons momentos, mas de experiências que muitas vezes são dolorosas e exaustivas para nós. Mas elas fazem parte do processo natural do crescimento e amadurecimento. No período da infância e da adolescência, nos deparamos com desafios da escola, da convivência com os pais, né? Na obediência que devemos ter a ele. Quando iniciamos nossa vida adulta e temos que lidar com os desafios da vida universitária ou do trabalho, às vezes até mesmo ambos ao mesmo tempo, nas demandas do casamento e, por fim, nos desafios da idade avançada. Cada etapa reserva seus desafios, reserva suas experiências que, sinceramente, muitas vezes gostaríamos de pular, gostaríamos de evitar tais experiências que são para nós desagradáveis, dolorosas e até mesmo nos trazem, em certas circunstâncias, uma dor e uma tristeza avassaladora. Como, por exemplo, no caso da perda de um ente querido, no luto. Como agir quando estamos decepcionados com alguém que seja intencionalmente ou acidentalmente nos magoou, principalmente alguém que seja de nossa confiança, de nossa admiração. Diante dessas questões, diante dessa dualidade da vida, entre os aspectos de uma vida, os aspectos bons da vida, quanto os aspectos aparentemente negativos, como então podemos compreender que Deus é bom e que Ele cuida de nós? Como podemos compreender que Ele nos ama e mesmo assim passamos por situações tão difíceis como estas?
onde parece que muitas vezes Deus mesmo nos abandonou. Sobre essas questões, nós meditaremos hoje, a partir do texto lido, a fim de saber mais, com base na palavra de Deus, a sabedoria dos dias maus. Precisamos, então, fazer certas considerações antecipatórias sobre o livro de Eclesiastes. Sei que muitos de vocês já estão acostumados com muitos dos aspectos que vêm sendo, podem ser percebidos através da leitura da série de exposições do livro de Eclesiastes, mas o que não podemos deixar de considerar é que o livro de Eclesiastes se encontra na categoria dos livros poéticos de sabedoria. Ele não é um livro histórico, ele não é um livro com o dever de carregar as histórias de Israel e também a revelação de Deus nessas histórias. Não, são livros proverbiais, ou seja, é um livro que traz textos que assemelha ao padrão da sabedoria antiga do Oriente, né? Pois eles possuem uma estrutura textual e retórica bastante características da cultura hebraica antiga. Diferente dos textos que nós estamos acostumados a ler, não existe uma linha de raciocínio ininterrupta tratada ao longo do texto. Muitas vezes o autor parece devagar, o pregador parece devagar em outros assuntos ou em temas diversos, em temas alheios. Mas o livro em questão tem como objetivo de conduzir seus leitores à arte do bem viver, orientando-os a viver cuidadosamente e aplicando os preceitos da lei de Deus na vida prática do cotidiano, como também centralizando o senhorio de Deus nos corações, como um fundamento da verdadeira sabedoria. Então, o livro de Eclesiastes, ele trata da sabedoria, onde ele já busca aplicar os preceitos de Deus à vida cotidiana, né? No contexto ali da sociedade israelita monárquica, né? Mas, obviamente, por ser palavra de Deus, ela excede o tempo, ela é eterna e ela traz também esses mesmos objetivos para a igreja de hoje, para nós que estamos unidos ao corpo de Cristo. E para entender melhor como se dá toda essa estrutura, à medida em que lemos no verso 1 do capítulo 7, onde diz: melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Aqui temos a primeira lição trazida pelo pregador, onde ele diz: melhor a boa fama, melhor a boa conduta do que o melhor ou o mais cheiroso dos perfumes. Ou seja, melhor é ter uma aparência, é ter uma conduta autêntica, de boa fama, de boa fé, do que ter uma aparência agradável, mas que não passa apenas de aparência. Devemos concluir que a boa fama aqui não pode ser interpretada ou vista a partir dos padrões modernos ou dos padrões humanos, mas devemos considerar a boa fama como a partir dos princípios que Deus estabelece na sua palavra, a partir dos preceitos que Ele estabelece em termos de ética e de conduta cristã, sobre o modo como devemos viver. Uma das marcas do verdadeiro cristianismo é a boa reputação, como um código de conduta baseado nos preceitos de Deus e expressos na sua palavra. Paulo, em Efésios capítulo 1, nos afirma que nós, como igreja, como unidos a Cristo, fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis perante o Filho em amor. Ou seja, a nossa conduta deve ser de santidade. A nossa boa conduta deve ser aquela conduta que reflete a própria imagem de Deus, pois Ele é santo e dele emana toda a santidade. Devemos considerar que devemos buscar viver de maneira irrepreensível, isso é, de modo que aqueles que vivem ao nosso redor não tenham do que se queixar. Paulo orienta a Timóteo, na carta que ele envia a ele, para que ele também viva dessa forma, de maneira irrepreensível, de modo que o Evangelho, as virtudes de uma vida cristã, a partir do Evangelho, seja testificado através da boa conduta daqueles que vivem unidos a Cristo. Da mesma forma, devemos entender aqui que a boa conduta se refere a uma fé não fingida, não se refere meramente a gente evitar ter boa aparência, ter bom cheiro, mas, de fato, ter uma vida que glorifica a Deus. Pois vale lembrar, nunca devemos esquecer disso, que Deus sonda e conhece os nossos corações. E por mais que possamos ser aprovados aos olhos dos homens, Deus sabe o intento do nosso coração.
E mesmo que as nossas obras possam ser boas, se elas não têm o objetivo de glorificar e de enaltecer a Cristo crucificado, elas de nada valem. Precisamos considerar que a boa fama não é só para aqueles espectadores da nossa vida, mas Deus é o principal espectador na nossa vida. Ele nos observa a nossa conduta, mas observa, sobretudo, os desejos e os anseios do nosso coração. Então, precisamos considerar, buscar viver uma vida digna, baseada em uma fé não fingida. E no mesmo verso, ele diz: o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O texto ele vai utilizar bastante essa palavra melhor, né? O que já nos traz, já nos faz questionar o que é melhor para a nossa vida, né? Como julgamos aquilo que é melhor para a nossa vida? Será que é melhor por ser agradável, né? Será que uma situação desagradável ela não é melhor para nós por ser desagradável? Mas ao longo do texto vamos perceber que mesmo nos momentos mais difíceis da vida, as circunstâncias mais desagradáveis, elas acabam sendo muito melhor do que aquilo que a gente considera agradável. Então, temos um texto aqui que aparentemente parece um texto fatalista, onde diz: o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Né? E isso fica mais claro a partir do verso 2, quando o pregador diz: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos o tomem em consideração. O luto é um sinal que revela a brevidade da vida, que revela a vida como um sopro, segundo a linguagem bíblica. A morte deve nos fazer meditar sobre a nossa dependência de Deus e do dia em que teremos de prestar contas de nossas ações no Tribunal Supremo de Deus. A tristeza é a pedagogia de Deus. Muitas vezes ele utiliza da tristeza e da mágoa como uma pedagogia, como seu método de ensino, onde ele nos põe em situações de adversidade para que possamos exercitar a nossa esperança no Senhor. Então, por mais que a vida ela tenha assim lições a nos ensinar, a morte ela é muito melhor para nos ensinar sobre a vida do que a própria vida, né? Porque um dos erros mais fatais que nós, seres humanos, podemos cometer é quando esquecemos de nossa brevidade, quando esquecemos que nossa vida é breve, que nossa vida é passageira. No evento tenso do Éden, quando Adão e Eva intentam contra a aliança que Deus estabeleceu com eles e comem do fruto proibido, eles tentam buscar independência, eles tentam se tornar igual a Deus. Eles esquecem de sua posição diante de Deus. Mas no final de todo aquele episódio, quando Deus estabelece a sentença a Adão e a Eva, ele se dirige a Adão dizendo: porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ali ele traz a noção de finitude trazida pela consequência do pecado, da queda, onde a morte espiritual e física sobrecai a todos os homens. Ali, Adão entende que ele é finito e que ele depende de Deus. Da mesma forma, por causa do pecado em Adão, nós estamos fadados a também esquecer que nossa vida é breve, que nossa vida é passageira. Por mais que possamos depender de Deus, muitas vezes achamos que nós somos autônomos, que nossa vida é dirigida por aquilo que a gente acha que é melhor, por aquilo que a gente considera pelas nossas escolhas. Mas isso é um lindo engano, e a morte, ela nos mostra isso. Ninguém escolhe a hora que vai morrer, ninguém sabe o dia de sua morte. Mas a morte, ela revela a brevidade da vida. A morte, ela revela a consequência do pecado. E a morte, ela deve nos fazer meditar acerca da nossa dependência das misericórdias de Deus. Uma vez que Deus, pela morte do seu Filho, aboliu na cruz do Calvário a morte espiritual das nossas vidas, mas a morte física ainda está em nós como um lembrete, para lembrarmos constantemente que dependemos do Senhor e que somos passíveis do seu juízo, que estamos ainda passíveis do seu juízo, isso é, deveremos prestar conta de nossas ações no dia do julgamento. Ele há de julgar os vivos e os mortos. Portanto, a morte deve nos fazer lembrar que devemos viver com cuidado, a fim de que possamos viver sabiamente para a glória de Deus.
Não é coincidência que o salmista diz, no Salmo 90, no verso 12, que ele diz, rogando a Deus, ensina-me a contar os meus dias, para que assim eu alcance um coração sábio. O homem que percebe que sua vida é breve, ele compreende que ele depende do Senhor. Ele compreende que um dia ele responderá a Deus por suas ações, pelo modo como ele vive. E então, em sua devoção a Deus, nessa atitude, o seu coração se revela prudente e assim ele acha sabedoria no temor ao Senhor. Então, nesse mesmo raciocínio, o pregador continua: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Esse verso ele quebra com todo o senso comum que nossa sociedade, né, nós nessa sociedade estamos inseridos, né, de que são os momentos de felicidade, que são os momentos de alegria que nos fazem bem, ou que são unicamente eles que nos fazem bem. O texto nos mostra que a tristeza, que a mágoa, ela faz melhor o nosso coração, justamente pelos motivos que já foram citados, porque ela exercita a nossa piedade e a nossa dependência diante de Deus. E ela nos faz ter desejo por Deus, por sua santidade, de acordo com os termos que Ele estabelece na sua palavra. Então, a tristeza do rosto faz melhor o nosso coração. O autor ele não está dizendo aqui que nós devemos agora viver uma vida mórbida, cultuando a tristeza e rejeitando os momentos de alegria. Quem esteve acompanhando a série de mensagens em Eclesiastes sabe que o pregador tem falado diversas vezes da necessidade de desfrutarmos das benesses dessa vida, desfrutarmos do fruto do nosso trabalho, da alegria, da comunhão com as pessoas, enfim, desfrutar de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é virtuoso que Deus reserva nesse mundo caído. Mas não podemos esquecer da morte, não podemos esquecer da tristeza e da mágoa que sobrevêm, que são eventos que ocorrem nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Devemos compreender que o crente, aquele que está unido a Cristo, que tem a sua mente e sua fé fundada no Evangelho, ele não pode encarar a morte, ele não pode encarar as tribulações da mesma forma que o ímpio encara. Nós sabemos que momentos de tristeza são momentos que nossa razão ela se encontra à mercê das nossas emoções pelo fato de perdermos um ente querido, pelo fato de estarmos abatidos, mas no futuro, quando olharmos para o passado, devemos encarar esses momentos como momentos de sabedoria, momentos onde podemos aprender a observar a bondade e as misericórdias de Deus em momentos de extremas dificuldades. Nesse momento de pandemia, como podemos observar e como estamos lidando diante disso? Será que temos ciência de que mesmo nesse momento, nesse cenário pandêmico, Deus ainda continua sendo bom a nosso favor? Deus ainda é misericordioso para conosco? Será que Deus ainda nos abençoa? As questões trazidas pelo pregador não são questões alheias à nossa realidade, pois nós estamos vivendo momentos extremos, momentos delicados, e é nessa hora que devemos aprender a aplicar o texto sagrado conforme aquilo que aprendemos, né, pelo poder do Espírito Santo, que dirige a sua palavra aos nossos corações. No verso 5, ele diz: melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Sabemos que nos textos proverbiais, o pregador ele faz esse contraponto entre a figura do sábio e a figura do insensato, do tolo. Ou seja, como um padrão, né, ele estabelece a postura em que ambos supostamente vivem, a fim de que possamos alcançar sabedoria naquilo que nos é revelado pela palavra de Deus através de Eclesiastes. Mas aqui também podemos perceber um contraponto entre o significado da repreensão e a canção, e o significado da canção. O que é uma repreensão? A repreensão nada mais é do que uma censura. A repreensão nada mais é do que um momento em que somos censurados, somos repreendidos por fazer algo supostamente errado. E independente, não importa o quanto que a gente esteja de fato errado,
nós não gostamos de ouvir repreensão. Por outro lado, a canção, ela sempre soará doce, ela sempre soará como algo mais aceitável, a menos que aquele que canta seja muito desafinado, né? Nesse caso, talvez fosse melhor a repreensão. Mas, todavia, a gente deve considerar que o nosso coração pecaminoso, ele tem dificuldade em abraçar a repreensão do sábio, justamente porque o pecado está fundamentado no nosso ego, no desejo insaciável de satisfazer o nosso ego e, de alguma forma, buscarmos significado na nossa pretensa por autonomia, por sempre ter razão em todas as coisas. Mas, melhor do que ouvir a canção doce, né, a canção que nos soa mais palatável, mais agradável, e como canção aqui devemos compreender não que seja necessariamente uma canção no seu sentido literal, mas simplesmente aquele tapinha nas costas, sabe? De pessoas que muitas vezes nós julgamos como amigo, mas que por essas atitudes mostram que não são, pois verdadeiras amizades são pautadas na palavra de Deus e elas envolvem a repreensão. Eu sou muito grato pelas amizades que eu tenho, porque eu sei que os meus amigos eles não estarão dispostos apenas a me elogiar quando eu fizer algo bom. Mas se eu fizer besteira, se eu tropeçar, eles estarão lá para me julgar conforme a palavra de Deus, para trazer uma repreensão sábia. E embora o meu coração tenha dificuldade na hora de ouvir essa repreensão, a palavra de Deus ela nos mostra, e a experiência também vai nos mostrar que a repreensão do sábio sempre será melhor, sempre será mais frutífera para nós, pois ela vai nos fazer amadurecer, e não só amadurecer, mas amadurecer com base na palavra de Deus, com base que Ele estabelece na sua palavra. Portanto, por mais que a repreensão seja desagradável, ela é uma das marcas da vida cristã, e ela é uma das marcas da vida eclesiástica, da vida da comunhão dos santos que vivem como um corpo de Cristo. A Bíblia nos orienta por diversas passagens que devemos viver em constante admoestação e exortação uns aos outros. Portanto, você que é cristão, considere que muitas vezes parte do seu serviço, parte do seu testemunho envolve exortar pecado, muitas vezes de pessoas que são próximas a você, que envolve exortar pecado daqueles que estão, de alguma forma, infringindo a lei de Deus. Faça isso com amor, mas faça sabendo que isso será frutífero, embora não seja agradável. O Evangelho é a prova viva de que o que precisamos ouvir não é de fato o que gostaríamos de ouvir. O Evangelho ele soa como loucura, ele nos soa como algo que não conseguimos digerir, mas somente pelo Espírito Santo podemos então compreender que a mensagem que condena o nosso pecado, que nos condena diante da justiça de Deus, é a mesma mensagem que nos traz justiça e salvação pelo sangue de Cristo Jesus. Da mesma forma, o caráter da vida cristã ela deve envolver também a repreensão, ela deve envolver também a admoestação, porque aquele que apenas se dispõe a evitar essas coisas, que apenas se dispõe a entoar uma bela canção, né, usando a linguagem do texto, ele se prova um tolo, ele se prova alguém que não está disposto a oferecer, não será incapaz de oferecer uma amizade e uma comunhão que honra a Deus e que glorifica a Deus. Então, continuando o raciocínio, o autor ele vai dizer, então, no verso 6, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Esse crepitar dos espinhos traz a ideia de uma fogueira, né? Sabemos que naquela época o fogão ele era a lenha e as pessoas eles precisavam, né, de utilizar da fogueira. Mas a ideia aqui é quando uma fogueira ela é feita a partir de gravetos, ela é feita a partir de espinhos, né? Da mesma forma, é a alegria do tolo, ou seja, ela é frágil, ela é passageira, ela é breve. Da mesma forma como o fogo consome esses espinhos, consome essa lenha frágil, da mesma forma é a alegria dos insensatos, pois a alegria do insensato está fundamentado em coisas passageiras,
está fundamentado em coisas terrenas, né? Então a gente sabe que melhor é sempre ouvir a repreensão, porque a gente sabe que a repreensão, ela está fundamentada nas coisas que são eternas, ou seja, na palavra de Deus. A palavra de Deus que é eterna para as nossas vidas, que penetra o mais profundo dos nossos corações. Se provamos tolo quando a nossa alegria, quando a nossa motivação de viver, quando aquilo que fundamenta a nossa felicidade estão fundamentadas nas coisas terrenas, nas coisas pecaminosas, pois essas coisas são breves, são passageiras, são como um sopro. Cristo um dia irá de voltar para retornar e reconciliar todas as coisas consigo mesmo. E tudo aquilo que é passageiro, que é corrompido pelo pecado, será abolido para sempre. Da mesma forma, os tolos que buscam prazer nessas coisas, em tais coisas. A Bíblia diz, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, não procedem de Deus, mas sim do mundo. O mundo e sua riqueza passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, viverão eternamente. Então, o cristianismo ele está fundamentado na palavra de Deus, que é eterna. E o cristão ele deve estar engajado em viver para a glória de Deus conforme a sua palavra. Assim, a sua alegria, assim, a sua motivação de vida, assim, o modo como ele vive estará fundamentado em coisas que são eternas, naquilo que pertence e que está diretamente ligado a Deus. E por mais que o tolo aqui possa ser entendido de modo geral como um incrédulo, como aquele que não crê em Deus, pois a sabedoria ela é definida como uma dádiva daqueles que creem em Deus, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos considerar que mesmo aquele que teme a Deus, que mesmo aquele que está unido a Cristo Jesus, ele pode ser tolo também. Ele pode ter o seu coração fundamentado nas coisas terrenas. E esse é o cuidado que nós devemos ter. Essa mensagem ela nos traz essa exortação, porque, obviamente, o autor, o pregador, ele está se dirigindo ao povo de Israel, o povo que naquela época representava, né, o povo de Deus, que já estava em uma aliança com Deus. Então, a Bíblia ela nos traz a noção de que mesmo o crente, mesmo aquele que ama a Cristo, que está unido a Cristo por sua obra redentiva na cruz, ele pode ter o seu coração ainda fundamentado nas coisas terrenas. E esse é o cuidado que nós devemos ter, segundo a palavra de Deus, para que nós não nos encontremos desaprovados diante do Senhor, pois um dia Ele nos julgará, como nós já vimos. Então precisamos ter cuidado com isso também. Onde está fundamentada a alegria do nosso coração? Onde nós estamos buscando prazer e alegria, né? Qual tem sido a motivação da nossa vida, dos nossos engajamentos diários, né? Será que tem sido um fim em si mesmo? Ou será que tem sido uma ressonância do nosso anseio pela eternidade? Será que tem sido um sinal da nossa busca pela eternidade? Tudo aquilo que Deus preserva nesse mundo caído, de bom, de belo e de verdadeiro, são sinais da glória que há de vir. São efeitos ainda preservados pela graça restringente de Deus, do reino que Ele vai estabelecer por sua pessoa e por sua justiça quando Ele retornar em glória. Então, é nessas coisas que o nosso coração deve estar fundamentado, a saber, a palavra de Deus e em toda a sua revelação, né, que se encontra nesse mundo caído. Então, no verso 8, ele continua dizendo: melhor é o fim de todas as coisas, ou melhor, no verso 7 ele diz: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Temos então aqui a dimensão política do texto, né? E a partir daqui o texto ele vai trazer vários conselhos de sabedoria, como nós já mensuramos, conselhos que parecem sortidos, aleatórios, mas que na verdade tem sim uma coerência, que tem sim uma coesão. Mas isso se trata de uma particularidade da estrutura retórica do texto.
Mas aqui ele começa dizendo que a opressão ela faz endoidecer até o mais sábio. A opressão aqui ela pode ser entendida como autoritarismo, qualquer forma de autoritarismo. A autoridade cristã, o cristianismo, ele não pode compactuar com qualquer forma de autoritarismo, seja na dimensão política, seja na dimensão na família, no modo como o pai se dirige como autoridade a seus filhos e a sua esposa, seja no modo como os oficiais de uma igreja se dirigem com seus membros. A Bíblia ela estabelece a disciplina e a doutrina pela palavra de Deus. E a opressão ela pode ser entendida aqui também como a corrupção, da mesma forma como é dito que o suborno corrompe o coração, né? Infelizmente, o nosso cenário político ele é historicamente marcado por histórias e por escândalos de corrupção, mas nós temos nós ainda cometemos o engano de achar que a nossa classe política não reflete a sociedade em que vivemos, em que estamos inseridos. Nós podemos perceber a corrupção em toda parte. Primeiro, pela doutrina do pecado que nos é ensinada pela palavra de Deus, como também pelas nossas experiências. Um autor já disse que o pecado é a única doutrina bíblica que pode ser provada na prática, né? A gente não tem dificuldade para provar a depravação total e a corrupção do coração do homem na vida prática. Quer saber o que é pecado? É só olhar ao seu redor. É só olhar para o seu próprio coração e você vai entender o que é pecado e o que é corrupção. Tais coisas são maléficas e tais coisas precisam ser evitadas à luz de uma verdadeira sabedoria, né? O verdadeiro sábio ele deve evitar tais condutas a fim de alcançar a sabedoria e de viver de modo digno perante a Deus, perante a justiça de Deus. Então ele continua dizendo: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Nós falamos aqui, inicialmente, de que a nossa vida ela está envolta em processos, né? Onde nós começamos um determinado engajamento, seja relacional, profissional, ministerial. A gente começa sem saber de nada, a gente começa inexperiente, a gente comete muitos erros, mas no final da jornada a gente já se encontra mais sábio, a gente já se encontra, né, mais experiente e assim a gente acaba lidando melhor com as demandas que nos são postas à frente, sem falar na sabedoria que nós adquirimos pela experiência. Então, nesse sentido, é muito melhor mais o fim das coisas do que o seu começo, sendo que, obviamente, isso pode denotar o fim de todas as coisas, que é o retorno de Cristo e a reconciliação de Cristo, né, com todas as coisas que estão por ora longe, né, da sua graça e do seu domínio, né? Mas o Salmo 110 diz que Deus porá todas as coisas sobre o estrado dos seus pés, por meio de Jesus Cristo. Ele reconciliará consigo todas as coisas. E tudo aquilo que é corrupto e que é maléfico será abolido na sua justiça. Então devemos compreender essa necessidade de que existe um processo, devemos ter a ciência de que existe um processo que envolve toda a nossa vida, né? Todo o nosso amadurecimento e crescimento, tanto espiritual como, consequentemente, todas as outras áreas da nossa vida. Portanto, nós não devemos ter pressa, né? A pressa ela é inimiga da perfeição. Devemos estar cientes de que Deus é soberano sobre as nossas vidas e Ele rege tudo conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Então, é muito melhor o paciente do que o arrogante. Esse verso está ligado ao verso 9, que diz: não apressa-te em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Quando estamos irados, quando somos tomados pela ira, nós não pensamos direito, nós não raciocinamos direito, nós agimos por impulsos, nós somos tentados a agir conforme a nossa própria concepção de justiça. Mas um texto que pode ser correlacionado e que pode explicar esse texto em questão é o que Tiago diz na sua carta, que seja um homem tardio em irar-se, seja um homem tardio em agir precipitadamente, pois diferente da ira de Deus que denota a sua justiça, a ira do homem denota o seu pecado, denota como ele é finito, como sua percepção é falha. Então, a ira é um pecado condenado na Escritura Sagrada, né? A Bíblia nos orienta a irarmos, mas não pecarmos, ou seja,
mesmo no momento de ira, nós contermos as nossas ações, as nossas atitudes, a fim de que possamos agir sabiamente, assim de que possamos encontrar em uma postura de sabedoria que agrada a Deus e que denota o novo nascimento, né, a partir da obra de Cristo em nossos corações. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio se perguntar assim. Esse é um momento em que esse texto ele denota os momentos de ingratidão na nossa vida, quando nós questionamos o porquê o passado supostamente foi melhor, ou porquê estamos passando por certos tipos de provações, certos tipos de dificuldades, né? Mas a Bíblia, ela apresenta um Deus que ele é característico, que ele é muito singular a toda e qualquer outra concepção de um Deus. A Bíblia, ela apresenta um Deus soberano. A Bíblia, ela apresenta um conceito de soberania, que é o conceito de um controle total e suficiente sobre todas as coisas. Então, devemos entender a Bíblia à luz desse conceito, de que Deus ele é bom, de que Deus ele é soberano e que ele rege as nossas vidas conforme a sua vontade. Não existe espaço para o acaso na mente cristã que se baseia na Bíblia Sagrada. Devemos entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem para um propósito específico. Elas preparam o nosso coração para que possamos ser mais semelhantes a Cristo. Portanto, já aprendemos ao longo do texto que não são só os momentos de calmaria que nos ajudam a crescer e amadurecer na fé, mas são principalmente os momentos de dificuldade, né, que fazem com que a gente alcance um coração sábio, seja no momento do luto, seja no momento da mágoa, seja no momento da repreensão. Todos esses momentos que são para nós difíceis, que são para nós momentos desafiadores, pois a rebeldia do nosso coração insiste em lutar contra tais coisas, né, ou enxergar tais coisas como algo ruins, né? Devemos considerar que a soberania de Deus, que rege a nossa vida, ela traz consigo bênçãos para nós. E muitas vezes essas bênçãos vêm no formato de repreensão. Muitas vezes essas bênçãos vêm no formato de castigo de Deus diante dos nossos pecados. E isso devemos reconhecer como um cuidado de Deus para as nossas vidas. Pois o próprio Deus afirma em sua palavra que Deus ele só castiga aqueles a quem ele ama, né? Mas aquele que não pertence a Deus, Deus ele entregou as suas próprias paixões, as suas próprias vontades, para que eles sigam as suas vontades e se percam nelas, né? E se vejam diante do juízo de Deus, da condenação eterna. Mas nós não, somos impelidos pela palavra de Deus e pela soberania de Deus a viver conforme a sua vontade estabelecida. E isso muitas vezes envolve repreensão, isso muitas vezes envolve castigo. Quando olhamos para o episódio de Jó, podemos perceber um Jó que era devoto a Deus por achar que todo o universo girava em torno dele. Mas depois de tudo aquilo que ele passou, de todas as perdas, de todos os momentos trágicos, do aparente abandono, ele pôde perceber que o universo não girava em torno dele. Mas tanto o universo quanto a própria vida de Jó gira em torno de Deus. É Deus quem deve ser glorificado. É Deus que deve ser exaltado. Ele é o centro da nossa vida, né? Toda a nossa vida ela deve ser cruciforme, ela deve estar pautada no Evangelho, na mensagem da cruz de Cristo. Então, não podemos nos queixar e não devemos nos queixar sobre os momentos de aflição da nossa vida, pois sabemos que eles também são bênçãos de Deus para nós. O verso 11, boa é a sabedoria, e havendo herança e de proveito para os que veem o sol. Ou seja, ele faz uma comparação à sabedoria como a herança, que era basicamente o meio social em que a sociedade se encontrava, né? Os bens, os meios eram passados de geração em geração, de pai para filho. Se seu pai possuía muitas posses, significava dizer que você então possuiria muitas posses, né? Depois do espólio da morte do seu pai. Mas aqui o pregador apresenta a sabedoria como a verdadeira herança rica, como uma verdadeira herança que deve ser almejada por todo aquele que teme a Deus. A sabedoria, ela é a melhor de toda a herança. Nesse mesmo raciocínio, no verso 12, ele vai dizer:
A sabedoria protege, como protege o dinheiro. Proteção do dinheiro diz respeito às demandas, né, econômicas em que a vida nos traz, onde através das finanças, através do dinheiro, podemos encontrar então, né, uma resposta diante daquelas demandas. Mas, sobretudo, mas o proveito da sabedoria é ela que dá a vida ao seu possuidor. Então, a verdadeira vida cristã, o verdadeiro significado de vida, ele está pautado numa vida sábia, numa vida que vive conforme a vontade de Deus, numa vida, então, que teme ao Senhor, né? A gente sabe que, depois de toda essa abordagem aparentemente existencialista e pessimista do texto de Eclesiastes, né, o autor, no final, conclui que o fim de todas as coisas é obedecer a Cristo e seguir os seus mandamentos, que nada nessa vida ela é suficiente em si mesmo, mas que nós só encontramos alegria, só encontramos satisfação para a nossa alma quando vivemos sabiamente, quando vivemos uma vida conforme os preceitos estabelecidos na palavra de Deus, na sua confissão, na sua revelação. Então esse é o verdadeiro significado da sabedoria que traz a vida, que traz o verdadeiro significado da vida. A Bíblia diz que Cristo veio para nos trazer vida e vida em abundância. E essa denotação de vida em abundância pode ser entendida também como uma vida sábia, como o bem viver, que é proposto por todo o livro de Eclesiastes. Então, dessa forma, devemos entender a sabedoria como aquela que é fruto do temor ao Senhor, aquela que vem do temor que temos a Deus. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Quem pode mudar aquilo que Deus estabeleceu? Se Deus estabeleceu o firmamento entre a terra e as águas, quem é que pode mudar tal coisa? Se Deus estabeleceu o dia e a noite, quem é que pode mudar essas coisas? Todas essas coisas revelam a grandiosidade do nosso Deus. Por isso que o texto nos convida a nos atentar a essas coisas, a fim de que possamos perceber que o nosso Deus é soberano e que a sua glória ele não dá a outro, como diz o profeta Isaías. Então, todas essas coisas, elas trazem a ciência de que o nosso Deus é grande, de que dependemos dele e que nós, por nossa vez, somos pequenos e precisamos da graça dele para que a nossa vida seja uma vida boa, uma vida bem vivida, uma vida conforme a vontade de Deus. E o texto, então, o último verso seria o verso 14, onde o autor diz, o pregador diz, no dia da prosperidade, goza de todo bem, mas no dia da adversidade, considere que Deus faz tanto estes como aquele, para que o homem nada descubra, nada do que há de vir depois dele. Assim como as benesses da vida são provenientes da graça de Deus, como as bênçãos da vida são provenientes da graça de Deus, da mesma forma, os dias maus se expressam como graça para aqueles que temem, uma vez que o Senhor transforma maldição em bênçãos para aqueles que lhe pertencem, conforme a sua vontade. O texto de Isaías 45 nos diz, o próprio Deus afirma, sou eu que crio o bem, como também crio o mal. Sou eu que crio a luz, como também faço as trevas. Eu que crio todas as coisas, pois eu sou o Senhor. Devemos entender que tudo aquilo que consiste a nossa vida, seja agradável ou não, é proveitoso porque vem de Deus, vem do seu cuidado. E a gente pode endossar isso baseado no texto, o famoso texto de Romanos, capítulo 8, 28, onde diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O teólogo Herman Bavinck, ele vai dizer que a cruz de Cristo é a reconciliação de todas as antíteses, é onde o mal e o bem se transformam naquilo que glorifica a Deus, é onde as maldições e as bênçãos elas se voltam para glorificar a Deus. Então, mesmo os dias mais sombrios pertencem a Deus, mesmo os dias maus pertencem a Deus. E isso devemos compreender para que possamos saber lidar com esses dias de maneira sábia. É dessa forma que podemos compreender que Deus é soberano sobre as nossas vidas, mas que Ele não estará disposto a satisfazer os caprichos do nosso coração. Deus não é um Deus que negocia. Deus ele é um Deus que nos quer conforme o seu padrão de santidade, conforme o padrão estabelecido por sua palavra. E nosso coração rebelde está constantemente fugindo daquilo que Deus estabelece
como sua vontade pela sua palavra. Então, Deus sempre estará trazendo, pelo poder do seu Espírito, retornando o nosso coração à sua palavra, através da exortação, através da doutrina, através do castigo, através das disciplinas, que muitas vezes são dolorosas, mas são boas para a nossa vida, são agradáveis para as nossas vidas. Então devemos compreender, irmãos, que não é só aquilo que é aparentemente bom e agradável para nós que tem proveito, mas muito mais aquilo que são para nós desagradáveis, que são para nós momentos que parecem negativos. Tais coisas têm muito mais a nos ensinar do que as coisas boas. Por isso, eduquemos os nossos corações a, em momentos como esse, perceber a graça e a condução de Deus para nossas vidas, né? Quando um ente querido seu, quando uma pessoa nossa falecer, nós não devemos compreender apenas como um evento natural, mas devemos nos questionar o que Deus tem a nos ensinar nesse momento, o que Deus quer me ensinar nesse momento, né, de luto, nesse momento de mágoa, nesse momento de exortação. Devemos compreender essas coisas para que assim alcancemos um coração sábio, pois, como já citei, é assim que o salmista diz, né? Ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance o coração sábio. Então, a grande lição que esse texto nos traz é que a vida não se constitui apenas de coisas agradáveis, mas de experiências difíceis. Porém, tais experiências reservam para nós grandes lições, a saber, primeiro, nossa vida é passageira, ela é efêmera, ela é como um sopro. Devemos viver com cuidado, a fim de termos o melhor proveito de nossos dias para a glória de Deus. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria nada mais é do que os princípios de Deus, a arte de estabelecer sabiamente os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. É a arte do bem viver. Só podemos viver de maneira digna, de maneira honesta. Só podemos ter boa fama, como o primeiro verso nos induz e nos ensina, quando agimos e quando vivemos sabiamente, baseados no temor do Senhor. Segundo, o dia da adversidade vem do Senhor. Ela não é uma falha de seu cuidado, muito pelo contrário. Elas são as provas de que Deus é um Pai amoroso, e um Pai amoroso repreende, pois sua repreensão conduz à sabedoria, né? Um pai amoroso não é aquele pai que passa a mão na cabeça, mas é um pai que repreende o filho, mesmo sabendo que o filho na hora não irá gostar, que o filho na hora poderá agir com rebeldia por não entender aquilo, mas no final, um coração sábio entende o cuidado do seu pai. Aquele que teme ao Senhor e que obedece a sua palavra entende que os castigos de Deus vêm para o nosso proveito, para que possamos amadurecer na fé e então sermos semelhantes a Jesus Cristo. Nós vivemos pelos méritos de Cristo Jesus, que padeceu na cruz do Calvário, a fim de fundamentar, né, a nossa fé, que é a sua morte e sua ressurreição, para nos trazer salvação e justificação, para que então possamos nos reconciliar com o Pai e estabelecer então uma aliança feita por Ele em Adão, mas quebrada por Adão, que agora é restabelecida pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo, ele então nos oferece a possibilidade não só apenas de compreender a vontade de Deus, mas de viver uma relação íntima e impessoal com o nosso Criador. Então devemos ser gratos a Deus por isso e devemos saber que um Deus que se dispõe a se relacionar conosco pessoalmente é um Deus que se dispõe a nos conduzir pela sua palavra. É um Deus que se dispõe a nos conduzir conforme aquilo que Ele estabeleceu na sua confissão de quem Ele é, a palavra de Deus. E isso envolve castigo, e isso envolve muitas vezes repreensão. Terceiro, devemos considerar que as provações devem ser para nós motivos de gratidão. Devemos ser gratos pelas provações, como foi lido no texto inicial de Tiago, que as provações elas trazem bons frutos para as nossas vidas. As provações elas trazem para nós perseverança, paciência e esperança. Elas trazem bons frutos e por isso devemos ser gratos a Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele desafia a igreja a ser grato a Deus também pelas provações, pelos frutos que elas trazem. Então, por isso, devemos ser gratos a Deus, porque os seus castigos, eles são justos, mas eles revelam o cuidado que Deus tem para conosco, o cuidado que Deus tem para a nossa vida. Então,
que possamos observar esses momentos que aparentemente são difíceis para nós, a partir de uma perspectiva bíblica, a partir de uma perspectiva cristã, de que esses momentos revelam coisas boas, de que o dia obscuro, ele revela a luz e a graça do Senhor. Devemos compreender essas coisas para que a gente alcance um coração sábio, um coração grato a Deus e um coração disposto a amá-lo com todas as nossas forças. Um coração que considera os castigos de Deus, como diz o apóstolo Paulo, o sofrimento pelo Evangelho como uma honra, como um privilégio. Que possamos encarar as aparentes catástrofes das nossas vidas como um cuidado de Deus para nós, como um Deus benigno, como a manifestação de um Deus que nos abençoa e nos guarda diante de todas as coisas. Pois o mesmo Deus que nos aflige com tais castigos e aflições é o mesmo Deus que, pelo poder do seu Espírito, nos dá força para caminharmos, para suportarmos aquilo que Ele nos faz passar. Para que então teremos um coração sábio e um coração aprovado diante da justiça de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.